vou começar pelo começo, digamos assim. Sempre a gente fala, quem acompanha fórum sabe antes, gente, sabe antes. E nós vamos mostrar hoje onde começou olha, a canalice, porque não tem outra palavra para rotular, que aconteceu ontem no Congresso Nacional. Antes disso aí, onde está isso aí? Deixa eu tirar vou colocar esse vídeo aqui, ó. Opa, desculpa. Aí, esse vídeo aqui, ó. Vocês vão se lembrar desse vídeo aqui, ó. Tá lá o Bilinski, tá aqui o Nicolas. São os comandados do Bolsonaro, né? É esse tipo de gente hipócrita e que de um lado fala que a Globo é lixo e do outro obedece aos anseios da Globo. Gente, esse vídeo aqui foi quando o Fernando Haddad, no dia 11 de junho, agora, ó, 15 dias atrás, esteve na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, né? Ele foi explicar, a pedido, as medidas do governo, e no dia posterior, daí pode até colocar aquela imagem, viu, Azenha? Vou tirar isso aqui. Eu fiz um artigo, esse que você colocou aí antes, não é de hoje, não. Isso aqui, por isso que eu falo, a fórum da antes, é do dia 12, um dia depois, no editorial da Globo, a família Marinho aí, ó, esses três que a gente vê aí, que tem uma fortuna de 51 bilhões de reais, escreveu um editorial incitando os bolsonaristas e o Centrão a atacarem o governo. Nesse editorial, eles falam aqui, ó, olha o assinte, gente, depois do Haddad ter sido atacado de uma maneira covarde pelos bolsonaristas, inclusive lembra que eles atacaram e saíram da sala só para fazer fidinho, só para fazer lacração. E daí a Globo coloca aqui, ó, abre aspas, o pacote frustrante ensaiado pelo governo é mais uma ofensa ao brasileiro. Depois de muito suspense, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com os presidentes da Câmara e do Senado e líderes partidários para discutir alternativas à alta do IOF, rechaçada pela classe política e pelo setor produtivo. O próprio Haddad falara em medidas de longo prazo. O que se viu foi a enganação de sempre, o avanço sobre o contribuinte para tapar o rombo de um governo perdulário. Isso foi o editorial do Globo no dia 12 de junho. Inclusive, nesse editorial, viu, Ana e Azenha e os amigos aqui, eles atacam também a MP, editada ontem, né, que no dia 11, na verdade, que tenta compensar a perda de arrecadação aumentando a taxação sobre as bets, né? Que o governo colocou de 12% para 18% e que hoje é o principal agente de propaganda do esporte da Globo. Então, esse ataque aconteceu no dia 12 de junho. Ontem, o que a gente viu no Congresso Nacional foi dos episódios mais vergonhosos que a gente pôde acompanhar na Assembleia, e olha que existem muitos, em relação ao ataque do governo. A gente adiantou ontem falando que a estratégia, o que aconteceu? Ciro Nogueira, Antônio Rueda se reuniram com Marcos Pereira e também o presidente agora eu não lembro aqui, do Republicanos, né? Para mancomunar, fazer essa dobradinha para dar o início ao sangramento do Lula. E foi isso que se viu. Agora, olha aqui, tá lá na matéria da Fórmula, essa sim que eu subi agora há pouco, viu, Azenha? Que é em dobradinha com Mota, Alcolumbre derruba mudanças no IOF e ataca o governo Lula. Olha o que o Alcolumbre falou, né? Ele falou aqui, ó, esse decreto que foi negociado, inclusive pelo Alcolumbre e pelo Mota, que é uma reedição daquele primeira proposta do governo, que, na verdade,
coloca uma cobrança de 3,5% do IOF em cartões internacionais, sendo que na época do Bolsonaro era de 6,38%. Ele coloca aqui, ó, o Alcolumbre, esse decreto começou mal. O governo editou um decreto que foi rapidamente rechaçado pela sociedade brasileira. E daí o Ciro Nogueira, que estava no plenário, inclusive ontem eu acompanhei o Jornal Nacional, na hora que a repórter entrou ao vivo do Senado, o Ciro Nogueira e o Flávio Bolsonaro estavam acompanhando a transmissão ao vivo e se posicionaram de uma forma para sair no Jornal Nacional lá no fundo. Vocês podem ver lá, pega o Jornal Nacional de ontem, o ao vivo, o Ciro Nogueira e o Flávio Bolsonaro aparecendo. O que o Ciro Nogueira falou aqui? Não temos, olha aqui, ó, abre aspas, nós temos uma carga tributária de país de primeiro mundo com serviço de segundo e terceiro mundo. Não é possível que num orçamento de mais de 1 trilhão não se encontre o que cortar. O povo não aguenta mais pagar imposto. Sabe quem é o povo do Ciro Nogueira? É o Roberto... É ele próprio. É quem gasta com cartão internacional de crédito. Tá? Então vamos colocar aqui os nomes. O conluio está feito. A gente já colocou ontem, o conchavo. Ciro Nogueira e Antônio Rueda estão fazendo... Precisa parar o Ciro Nogueira, gente. Ontem eu estou um pouco mais indignado, viu, Ana? Porque ontem eu falei com alguns palacianos e eu falei, se precisa expor essas pessoas. Eu falei dessa forma. E sabe o que falaram? Expor mais. Quem está expondo, o governo está colocando essa situação, não está colocando essa situação. Sabe? A narrativa de que é um aumento de imposto está ganhando as redes. É a narrativa do bolsonarismo, da Globo, da Folha, do Estadão. Né? Então é isso que está acontecendo. Falei com gente na Câmara ontem. Gente, pegou de surpresa. Porque nem os governistas esperavam essa canalice que foi feita ontem no Senado e na Câmara. Que eles trocaram, né? Vocês perceberam, acho que vocês já noticiaram aqui, eles trocaram as pautas. Enquanto a Câmara votava o aumento do IOF, o Senado aprovava o número de aumentos dos deputados, de 503 para 531. Daí eles trocaram, né? Já entrou a toque de caixa na pauta, extra pauta, Alcolumbre colocou, a questão do IOF, e foi aprovada na mesma hora. E depois, enquanto isso, lá na Câmara, eu acompanhei, gente. O Hugo Mota recebeu das mãos de um assessor a matéria que veio do Senado com 2 alterações. Só isso seria caso de discutir a matéria. Houve mudança no Senado. Quando há mudanças, a Ana entende disso melhor do que eu. Você tem que levar a comissão, você tem que promover um debate, porque houve mudança. E quais as mudanças? Ele falou assim, o Mota falou assim, teve 2 mudancinhas só. Que eles estão ludibriando, o Senado colocou 2 mudanças ali nessa questão do aumento do número de deputados, para passar a impressão para a sociedade, e isso vai ser ecoada pela mídia liberal, de que, olha, pasmem, não vai causar impacto orçamentário o aumento de 513 para 531 número de deputados federais, que causa um efeito cascata nas assembleias legislativas, que vão ter que aumentar também o número de deputados estaduais em alguns estados. Então, isso é uma vergonha. Chegou lá, ele pegou e levou, teve só 2 mudancinhas aqui, e como a maioria dos canalhas que estavam ontem na Câmara estavam em conluio, em conchavo com essa estratégia do Centrão e da terceira via em prol do Tarcísio, falaram, não, vamos votar. E votaram, gente, votaram uma matéria que foi alterada pelo Senado. Colocaram em votação e aprovaram isso antes das 11 horas da noite. Então, assim, o que a gente está vendo é o que aconteceu, em parte, com o governo Dilma Rousseff. Né? O que também eles querem fazer? Querem implicar o governo
falar assim, tá vendo? Isso ano que vem, 2026. Porque o que acontece? Se o governo não conseguir trazer os gastos com os investimentos, os gastos da União com a arrecadação, o Lula pode responder no ano que vem, como o Bolsonaro respondeu, mas ninguém repercutiu na época, por não cumprir a meta fiscal, não cumprir o arcabouço fiscal. E por muito menos foi colocado o impeachment da Dilma Rousseff. Vocês lembram disso? Aquelas pedaladas fiscais, o que eram? É porque o governo tinha pegado um dinheiro do Tesouro para cobrir um rombo ali que depois ia ser devolvido no fim do ano. Só que isso é mais grave. E olha, como nada é coincidência, esse projeto que aumenta o número de deputados é do Eduardo Cunha, tá, gente? O projeto é da Dani Cunha. Quem manda no mandato da Dani Cunha, que é a filha do Eduardo Cunha, é o Eduardo Cunha. Ele está de volta. Os mesmos personagens, viu, Ana Yazenha? Ciro Nogueira, Eduardo Cunha, bancada bolsonarista, com esses palhaços novos. Palhaço não, porque palhaço é uma coisa boa, mas com esses canalhas novos, tipo Sóstenes Cavalcante, Hugo Mota, Eti Caterva, que estão fazendo essa parafernália, essa balbúrdia no Congresso Nacional, só com o objetivo de atacar o governo Lula. Cláudio Garcia, agradecê-lo. Um Congresso que sabota e extorque o governo. Ou melhor, o povo. Urgente que seja eleito ano que vem um Congresso decente. Sei não. Ô Plínio, eu queria fazer a você a pergunta que eu fiz para a Ana. Eu acho difícil. Acho que o climão tá de Dilma Rousseff hoje, né? Climão ruim para o governo. Porém, o Lula é um cara experiente, tal, tem muita bagagem, sabe fazer política, enfim, sabe-se lá, mas enfim, dá para fazer. Deixa eu só passar o que o PT, como que o PT está se posicionando. É neste sentido, dá para fazer desse limão uma limonada, se apresentando à população como defensor dos pobres. Vamos ver o vídeo do PT antes. O governo Lula deu início a uma virada histórica na cobrança de impostos no Brasil. Quem ganha até R$5.000 não vai pagar nada de imposto de renda. Além disso, quem ganha entre R$5.000 e R$7.000 terá redução no desconto tributário. E para manter as contas equilibradas, o governo vai passar a taxar quem sempre pagou pouco ou quase nada: os super ricos. Bilionários, bancos e plataformas de apostas que pagam nada ou quase nada de imposto de renda vão passar a pagar mais. Porque imposto é necessário, mas justiça também é. Taxação BBB, bilionários, bancos e bets. Novo IR é justiça histórica, justiça de verdade. Então, Plínio, adianta esse discurso se na prática o presidente do Banco Central aumenta os juros para 15%? Olha, gente, eu acho complicado, assim, é uma peça boa para quem entende. Não é para a dona Maria, que vai no supermercado todo dia e vê os preços que ela estava pagando e caiu. A questão da renda em relação ao consumo. Tem que se trabalhar mais essa questão, gente. Esse tipo de... Só de você falar, tem uma premissa na neurociência que quando você nega alguma coisa, automaticamente a pessoa registra aquela coisa. Então, quando você fala imposto, as pessoas já entendem que é uma coisa ruim. Então, isso na peça publicitária já é ruim. Quantas pessoas vão entender isso aí? Então, assim, eu acredito que tem que ter um avanço, principalmente em programas e projetos sociais. O que está acontecendo na realidade? Né? A oposição quer destruir todo o aparato social, ela quer... E aqui, de novo, por que eles não querem aumentar o IOF sobre compras internacionais de cartões de crédito? Por que eles não querem? Em relação ao RPF, Lira sentou em cima, viu? Falou que não há clima
para votar a questão de aumentar o imposto para quem paga ganha acima de 50 mil reais por mês, para isenção de quem é 5 meses. Isso aí não vai passar. Porque o que acontece? Quem essas pessoas estão defendendo? Tem que ser colocado de uma forma clara. Porque, assim, vai sobrar de novo para quem? Para os cortes nos projetos sociais. Gente, a Globo fala isso, a Folha fala isso, o Estadão fala isso, o Ciro Nogueira fala isso. Fala o quê? Que tem que cortar no aumento real do salário mínimo e das aposentadorias, que o governo tem que cortar gastos dos projetos sociais. Esse tem que ser o discurso, mas tem que apontar o dedo. Hoje eu vou escrever um artigo, viu, Nezinho, que eu estava matutando ontem. Precisamos ficar de olho no Ciro Nogueira. É ele que está fazendo todo esse levante dentro do Congresso Nacional. E o governo finge que não vê esse canalha, né? Está com Fufuca, o André Fufuca, que é do PP lá dentro do governo. Então, assim, não adianta, gente, a gente querer entrar numa disputa de narrativa em que a gente já entra perdendo. Você tem que apontar para o outro lado. Quem defende o quê? Quem está aliado a quem? Aliás, viu, Ana, ontem eu estava vendo, antes do Jornal Nacional, essa semana, o programa eleitoral, né, a propaganda eleitoral, cada semana tem um partido. Dessa semana é do PSD do Gilberto Kassab. Sabe quem foi a estrela da propaganda do PSD? O Tarcísio. O Tarcísio que é do Republicanos. Vocês podem ver lá, gente, deve ter até no site do PSD. É a campanha já. É a campanha antecipada, gente. A gente falou aqui ontem, anunciamos ontem, fomos os primeiros a falar. Isso que a gente já tinha falado dia 12. Centrão, mídia liberal, Faria Lima anteciparam a campanha eleitoral e o objetivo é sangrar Lula até 2026 para eleger o Tarcísio e o seu martelinho privatizador. É isso que está acontecendo.